Mas é isso que o torcedor do Bahia esperava, né? Que você tivesse opção. E o diferencial do Bahia nesse início de Série A foi esse. O Rogério achou o time, os 11, né? Individualmente, alguns jogadores que não estavam vivendo uma boa fase passaram a se destacar. E quem está entrando está mantendo o mesmo nível. Tanto que você tem hoje no banco um Biel, um Ademir, um Depena, que se o Rogério precisar tirar algum ali do time titular para botar eles, o Bahia não vai sofrer a solução de continuidade, né? Perfeito, Ju. E tem outra coisa importante. Quem é o jogador mais famoso do Bahia, o mais experiente, o que tem mais nome, o que rodou mais? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Então, quando o jogador que já está um pouquinho com a idade, é o que tem a carreira mais consolidada, é o líder de interceptações e roubadas de bola, ele obriga todo mundo a fazer. Dando carrinho, o outro tem que fazer. Pois é, todo mundo tem que fazer, irmão, porque o exemplo está partindo do jogador que poderia estar ali mais encostado, e isso é muito legal se o Rogério conseguir conduzir isso, e acho que vai. Porque o grupo parece que é muito bom de outra coisa que eu quero ressaltar aqui, em termos do Bahia, eu acho que o vestiário mudou bastante, viu? Em termos de vestiário para cima, porque... É que quando a bola entra, né, gente? Lá ele. Não. Lá ele. O clima melhora, né? O Wesley é o maior exemplo das coisas que a gente vem falando quando a gente fala do Rogério optar sempre por jogadores multifunção. O Wesley é um grande exemplo. Eu ia falar isso grande agora. exemplo. O cara que teve na base trabalhos como lateral, teve trabalhos como volante, depois foi guindado a condição de meia e aí chega a atacante. Mas ele entende o que é fechar um lado, quando necessário. Ele entende o que é parar e posicionar no meio para roubar uma bola e puxar um contra-ataque. Ele entende o que é a hora de passar a bola e ele entende o que é finalizar. Então, E entende a hora que é ele que criou a jogada, não foi treinada, é dele também. É dele que ele tem que fazer, que eu tenho que existir. resolver. Então, assim, é por isso que eu disse que dos que eu vi jogar, um dos primeiros coringas que eu vi jogar. Então, muita gente ainda questiona, e eu acho que equivocadamente, a questão do Tassiano. Hoje o Juba, como disse Nelsinho, e aí eu vou roubar a fala dele, porque ele falou com a gente em off, e eu vou trazer para o ao vivo. O Rogério completou o Juba. Quando ele volta para a lateral... E eu quero ver como é que ele vai fazer quando o outro chegar. Ele melhora a sua condição de marcação, ele melhora a sua condição de entender o jogo defensivamente, para quando ele voltar no meio, e as 3 oportunidades que esse ano ele foi de meia, ele marcou muito bem, achou bolas fundamentais. O Bavi, aquele Bavi que o Bahia infelizmente sofre a virada, os 2 passos são de quem? Um de Juba cá de trás. Sim. Cá de trás como lateral ele encontra o Cauli e Cauli encontra o Tassiano. E um segundo como lateral, que ele ataca o fundo, mas cruza na medida para o Cauli. Então assim, o que é que acontece? O Rogério tem conseguido, dentro do elenco, encontrar funções para atletas que a princípio veio com uma função específica, mas que ele conseguiu... E hoje faz praticamente 3-4. 3-4 e bem. Você tem um Juba, você tem um Tassiano. Aquela coisa da confiança, né? A coisa da confiança que você tem. Tassiano. Você tem uma confiança grande em alguns jogadores e os jogadores estão entendendo e estão jogando bem, estão fazendo a função. E o Wesley, até para o torcedor entender melhor, que eu gostaria que, como eu citei você, e você passou por isso, que você explicasse um pouco para o torcedor que é possível você ter uma origem X, passar por algumas funções e conseguir desempenhar todas bem. Como é que foi esse processo para você e em que contribuiu para você ser o grande artilheiro que você foi? No momento, eu ficava triste, né? De momento, né? Porque, pô, vou jogar aqui, vou jogar ali, vou jogar... Ninguém define o que eu vou fazer. Só que o que eu fiz? Eu digo, pô, ele vai me botar na lateral, eu vou fazer a função do lateral. Entendeu? Qual é a função do lateral? Primeiro, marcar. Né? Marcar, fazer ali zagueiro tal, com o outro zagueiro do lado e vai fazendo a linha, vai fazendo a função e depois é atacar, né? E volante é marcar muito forte e não errar passe e tal. E eu fui evoluindo. Cada função que eu fazia aprendendo, querendo aprender, porque uma hora ia precisar, né? E foi o que aconteceu a minha carreira toda. Eu joguei em 6 posições e, graças a Deus, eu fui bem, né? E isso automaticamente foi fantástico para você. Porque e foi muito bom. Eu fiquei chateado na época, né? É bom, mas ele vai ficar sempre empregado. Isso. Jogador multiuso, que joga bem, está sempre empregado. Com certeza.
E hoje futebol de hoje pede isso, né? E hoje no Bahia Tem que vários jogar em atletas 3 nessa posições. situação. Tem. 2, 3 posições. Rezende é um deles. Tem vários atletas nessa Eu acho que condição. se a gente for quantificar assim para o torcedor ter a visibilidade, pelo menos é o que eu penso, a gente falava aqui, o Bahia com a bola era um time nota 7 e 8, que é uma boa nota. Sem a bola era nota 5. O Bahia do Campeonato Baiano. Meio desinteressado na marcação. O Bahia no Campeonato Brasileiro, desde o jogo contra o Fluminense, entendeu que se não marcar muito, perde a maioria dos jogos. O Campeonato da Série A é assim. Ou você retorna com 9 atrás da linha da bola, aí os 9 perseguindo e marcando, ou você vai sofrer. Vê o Everton Ribeiro roubando. Exatamente. Maior ladrão de bola. bolas do Bahia é Everton Ribeiro. Tá dando carrinho. E assim, quando você tem um o que time Everaldo e 7, Tassiano fazem também, na verdade, né? o que Eles é que ele atacam acaba? e voltam abertos. E a gente até já conversou sobre isso aqui, mas com essa presença de Wesley Dinardi, fica fácil de falar. O Everaldo, ele cai para o lado porque ele tem um poder de marcação maior do que de Cauli. Eu já chamei a atenção, e ontem com vários torcedores eu chamei a atenção, e ao final do jogo eles me mandaram mensagem. Barassa tinha razão, eu disse, ó, vocês vão olhar o jogo de hoje, e no final vocês me mandam mensagem. Eu desafio aqui, quantas bolas Cauli vai dividir? Antes de vocês responderem, eu vou dizer a vocês, nenhuma. Quando terminou o jogo, os caras, rapaz, que boca, não divide. Mas é a função dele. É a mesmo. função. Então, assim, ele quando traz o Rogério Everaldo, protege ele lá. é pra justamente deixar ele pra uma roubada de bola e uma jogada inteligente nessa roubada de bola, e pra uma jogada de força, Everaldo Tassiano. Simples. E o torcedor ainda acha que Everaldo é ponta. Não é ponta, gente. Não. É na composição defensiva, ele cobre o lado porque ele é mais forte. Ele é mais recompõe a forte, marcação. Claro. Agora, se ele tá ali, né, e o Arias rouba a bola e a jogada prossegue por ali, Ele vai como fazer a já tá jogada. na ponta, ele vai ser ponta. O gol Mas contra se o a Grêmio é jogada assim. circula pro outro lado, ele vai fechar como um A atacante. jogada de contra o centro. Grêmio é assim, ele já tá na ponta. A roubada do Juba dá no Everton Ribeiro, Everton Ribeiro encontra ele e ele corta e faz o gol. Teve aquele lance contra o Botafogo que ele deu a testada e o John fez uma defesa incrível, por sinal. Ele fez uma posição de centroavante. Ainda tem esse lateral, né? O Arias, que Jogando o muito. que esse Não, tá rapaz está jogando, jogando muito. e correndo, Taticamente, ele... o que ele faz é impressionante. Eu fico triste com o Gilberto, vai jogar tão cedo. E é um excelente jogador Não, não vai também, jogar tão mas cedo, não, não tem como, agora não. É o que a gente diz, né? O Arias não tá dando brecha.